Olá, colegas veterinários e estudantes. Que alegria ter todo mundo aqui para mais uma das nossas análises clínicas no formato whiteboard. Antes da gente mergulhar de cabeça nesse estudo, já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like que é fundamental para a gente continuar trazendo esse tipo de material para vocês, viu? Bom, o caso de hoje é algo que exige muita atenção e agilidade na nossa rotina de pequenos animais. Vamos detalhar um relato real e super interessante sobre intoxicação por cannabis em cães. O nosso roteiro médico de hoje é bem direto. Vamos passar pela apresentação do caso clínico, depois a avaliação dos sinais, o protocolo de tratamento e, por fim, a recuperação com as considerações finais. Então, vamos lá. Ponto 1. Apresentação do caso clínico, focando na chegada do paciente e no histórico. Para começar a entender a gravidade desse atendimento, avaliando o perfil do paciente, um detalhe já acende um alerta gigante. A gente está falando de um filhotinho de Yorkshire Terrier pesando incríveis 1,5 kg. Pois é, super pequenininho. Esse peso é um fator de risco tremendo, porque qualquer toxina num corpinho de 1,5 kg tem o seu efeito absurdamente amplificado. A queixa principal da tutoria era a ingestão de uma substância suspeita, que estava lá esfarelada no chão, bem ao alcance do animalzinho. E sabe como é a anamnese em casos de intoxicação, né? A situação ficou um tanto quanto curiosa na hora de coletar as informações. O tutor inicialmente tentou dar aquela despistada básica. Primeiro, a resposta foi que era só uma substância verde que não era para comer. Mas, claro, a gente sabe que sem descobrir o princípio ativo, a equipe no pronto-socorro fica completamente no escuro. Depois daquela conversa médica bem franca sobre como essa informação era vital para salvar a vida do paciente, finalmente veio a confissão de que a tal substância era o equivalente a um cigarro de maconha, um baseado que tinha ficado no chão. Certo, passando para a parte 2, avaliação dos sinais clínicos e os nossos achados objetivos no exame físico. O quadro clínico dele na triagem era muito característico. O filhote chegou apresentando uma sonolência profunda. Ele estava dormindo tão relaxado que parecia até estar com um sorriso no rosto. Mas, óbvio, a situação estava longe de ser engraçada. Quando fomos estimular a abertura ocular, a esclera dele estava severamente avermelhada e os olhos extremamente secos. E o que mais ligou nosso alerta máximo na ausculta foi uma bradicardia bem severa. Para colocar isso em perspectiva e entender o perigo, em um filhote de Yorkshire saudável, a gente espera encontrar aquele ritmo cardíaco super acelerado, batendo lá na casa dos 140 a 160 batimentos por minuto. Só que o nosso pacientinho intoxicado estava registrando ali apenas entre 60 a 70 batimentos por minuto. É basicamente a metade da frequência que deveria ser o normal. Uma depressão cardiovascular dessas exige intervenção imediata, sem pensar duas vezes. Vamos então para a etapa 3, nosso protocolo de tratamento e as intervenções médicas adotadas. E o que a gente fez? Ação rápida para garantir a estabilização. A internação imediata foi o primeiro passo. Para aqueles sinais oculares do ressecamento e da esclera supervermelha, entramos com colírios oftalmológicos. Mas o foco principal era o coração. Precisávamos administrar medicação específica para elevar essa frequência cardíaca urgente, além de instituir a fluidoterapia contínua. E a lógica fisiológica por trás dessa fluidoterapia é bem clara e envolve 3 passos. Primeiro, estabelecer um bom acesso venoso para fornecer esse soro de forma contínua, mas com muito critério no volume, prestando atenção porque estamos lidando com um paciente minúsculo. O objetivo número 2 é estimular filtração glomerular. E o passo 3, que é o nosso grande alvo terapêutico aqui, é forçar a eliminação renal das substâncias canabinoides. Em termos simples, a ideia é literalmente lavar o organismo para que os rins expulsem a toxina o mais rápido possível. Chegamos na nossa parte 4. A recuperação do paciente e as considerações finais sobre o desfecho. Esse processo de recuperação trouxe um sinal clínico que a gente já conhece demais na medicina veterinária, a famosa polifagia intensa. Conforme a fluidoterapia ia limpando o organismo e o filhote ia acordando aos pouquinhos dentro da gaiola de internação, a primeira grande reação dele não foi chorar ou querer brincar, mas sim uma fome simplesmente avassaladora. É até um alívio enorme ver esse comportamento logo após o despertar, depois de toda a tensão do socorro. A equipe ofereceu um patinho com patê e ele foi com tudo, comendo de forma extremamente voraz com um gosto absurdo. O detalhe curioso é que o efeito residual da substância ainda estava muito forte. Ele estava tão exausto que no instante em que engoliu a última mordida da comida, ele capotou. Ele caiu num sono profundo ali mesmo, praticamente dentro da vasilha de comida. Esse caso ilustra alertas clínicos inegociáveis que a gente precisa reforçar constantemente com os tutores.
Primeiro, impedir o acesso a qualquer tipo de toxina em casa. Seja cannabis, chocolate, doces, tudo isso é extremamente perigoso. Segundo, o baixo peso do animal amplifica drasticamente o quadro. O que parece ser uma quantidade pequena causou um estrago enorme num cãozinho de 1,5 kg. E terceiro, buscar o atendimento veterinário imediatamente. Ficar esperando o sintoma passar em casa, na grande maioria das vezes, acaba sendo fatal. E para fechar nossa análise com uma reflexão. À medida que o acesso a produtos à base de cannabis aumenta na sociedade, a nossa casuística na emergência com certeza vai mudar bastante. Será que estamos totalmente preparados para essa nova fronteira toxicológica? Deixem as dúvidas, opiniões e relatos de vocês aqui nos comentários. E claro, não esqueçam de curtir e compartilhar esse estudo com outros colegas da veterinária. E se inscrever no canal. O apoio de vocês é essencial para a gente continuar protegendo nossos pacientes. Até o próximo caso clínico, pessoal!